Boa noite, queridos irmãos. É o meu desejo e o de vocês, acredito, que a paz de Jesus esteja conosco e que os bons espíritos também, não é? Muito bem, esta palestra de hoje é mais um estudo, mais informativa a todos nós, não é? E antes da gente começar, eu gostaria de saber quem é que nunca recebeu um passe na vida. Gente, sem vergonha, levante a mão. Nunca, ninguém. Ok. Uma, duas, tudo bem, ótimo. Quem toma o passe e não tem a mínima ideia do que é? Levantem a mão, gente, sem vergonha. Ótimo, isso é muito bom. E quem toma o passe, já tomou, etc, etc, e gostaria de saber mais? Levante a mão. A pergunta, né? Óbvia, né? Eles estão aqui é porque querem saber, óbvio. Muito bem, só para aquecer os motores. Então, amigos, olha, esse tema, na verdade, eu pedi para, por favor, apagarem a luz. Os passes, ele não essa é uma terapia espírita, não é? Denominada passes, porém, isso já existe desde que o mundo é mundo. O passe em si, o magnetismo, as curas espirituais e magnésicas já aconteciam na Grécia, na Roma, no Egito, então isso não é coisa do espiritismo, mas é uma prática espírita no sentido de que nós fazemos o passe aqui dentro do centro espírita, nós não tocamos nas pessoas e é um combinado, né? A diferença entre o passe no espiritismo e os tratamentos que têm o mesmo elemento, ou seja, trabalham com fluido magnético e espiritual, seja o reiki, seja o jorei, o que vocês conhecerem, essas terapias, elas são a terapia em si. A diferença no espiritismo é que o passe, ele é acompanhado de uma reformulação emocional, mental, íntima do espírito humano, que é através do Evangelho de Jesus, não é? Então, o passe é uma terapia incorporada à prática espírita, né? Aos postulados do espiritismo. Então, nós vamos ver aqui como que nós, né, que viemos receber o passe, seja nesse centro, em qualquer outro, como que a gente pode aproveitar esse passe? O que acontece, né? Porque eu estava refletindo, fazendo essa palestra e pensando, gente, mas eu lido com isso todo santo dia quase, como é que tá tão difícil fazer? Né? E foi uma palestra muito difícil de elaborar, por quê? Porque é algo que a gente não vê. Né? Lá dentro, alguém vê alguma coisa, se alguém vê, não se vê, a não ser que você seja um médium vidente, mas mesmo assim, qual que é a proporção de percentagem de 100% que é realmente o que está acontecendo? Então, esse laboratório espiritual, nós não vemos, mas não significa que ele não existe. Não é? Então, nós vamos aprender hoje aí um pouquinho mais, para aproveitar e para saber como que nós contribuímos para esses nossos tratamentos que a gente vem buscar. Então, muito bem, para começar, eu queria só trazer, como eu falei para vocês, que o passe começou não só no Espiritismo, foi de outras civilizações antigas, mas antes de Kardec, um pouco mais próximo de nós, quem descobriu, né, que começou as pesquisas em torno do magnetismo animal, ou seja, do fluido humano, né, das potencialidades de cura através da energia humana, foi o nosso querido Mesmer. E ele, na época, fez muitos estudos em torno disso, ele foi realmente o propagador da prática do magnetismo que chegou à nossa atualidade. Seguindo ele, nós temos o nosso querido Barão do Poté, que ele foi também fundador do Jornal de Magnetismo na época, e ele foi o grande propagador que continuou o trabalho de Mesmer, fez outras descobertas, e ele também trabalhava até em hotéis, pegando aqueles doentes que nenhum hospital da época queria, porque o hospital da época não é o que a gente conhece hoje, né, gente? Se a gente for ver a história, os doentes chegavam, não tinha jeito, dava-se um jeito de jogar no mar, né? Era nesse nível. Então, essas pessoas que os médicos não sabiam mais o que fazer, ou que não tinham como entrar no hospital, ele pegava e levava para esse hospital ou para esse hotel. E ele foi proibido, na época, de atuar, óbvio, né? Porque a medicina veio com tudo, porque ele curava as pessoas que todo mundo desenganava, né? Através do magnetismo. E eu queria só lembrar aqui que nós vamos procurar as obras do Barão, nós vamos ver que ele não fala de espiritismo. Embora ele foi o quê? Conterrâneo de Allan Kardec, eles eram amigos,
da mesma sociedade de magnetismo. O Allan Kardec, o nosso codificador, ele era membro da sociedade de pesquisas em torno do magnetismo que Barão do Poté liderava. Mas no final da sua atuação, foi que ele começou a aceitar e a perceber que algo além dele operava nas curas magnéticas. Mas se nós formos buscar nos livros, ele não vai falar de espírito, de perispírito, ele usa outros termos, uma força, algo além de mim, etc. Então, para a gente não achar que não tem nada a ver com o espiritismo, porque isso foi antes da revelação espírita, tá, gente? E Allan Kardec, na época, antes do espiritismo, era magnetizador. Ele trabalhou por 30 e tralalá anos, dando o passo que a gente conhece, fazendo os tratamentos, atuando com o sonambulismo nas pessoas, buscando a melhoria delas, né? Então, Allan Kardec, entrando na doutrina espírita, codificando o espiritismo para nós, ele não esqueceu o magnetismo. Tanto é que ele fala no artigo, se eu não me engano, na Revista Espírita, um dos primeiros artigos de 1858, ele diz que o magnetismo e o espiritismo são ciências que se completam. E ele ainda diz que, para nós, irmos buscar em obras de Barão do Poté, de Deleuze, que é um outro magnetizador que eu não coloquei, porque eles já são estudados nesse assunto, já estava ali aquela ciência já pronta para nós irmos atrás do material. Hoje em dia isso está sendo traduzido para o português, tem muita coisa em inglês, em francês no original, mas graças a Deus está chegando para nós. Então, não é que Allan Kardec não falou disso, se nós formos pegar as obras, ele usa o termo magnetismo. A palavra passe é um termo espírita, passe é o ato quê? De passar as mãos, mas o passe não é uma palavra que Allan Kardec inventou, mas nós utilizamos no movimento espírita. Então, é o quê? O magnetismo, quando a gente ouvir magnetismo, a gente ouvir passe, a gente vai fazer a conexão. Tá, gente? Só para a gente ter mais ou menos um histórico aqui. Eu acho importante a gente saber de onde vem, porque às vezes a gente vai na casa dos espíritas, fica meio assim, vou perguntar, não sei. Quando a gente sabe o que está atrás de um processo, de onde que veio isso, a gente participa daquele fenômeno. A gente consegue incorporar aquilo na nossa vida. Então, eu acho importante a gente saber de onde está vindo essa história de passe, né, dentro do nosso centro espírita. Do nosso não, e de outros, né? Enfim, então, Allan Kardec aqui eu só trouxe para vocês verem algumas afirmações na Revista Espírita, onde ele comprova a aliança entre o magnetismo e o espiritismo. Ele literalmente diz que sem o magnetismo a ciência espírita estaria incompleta. Né, gente? Então, o magnetismo está incluído em tudo, na mediunidade, nos fenômenos de materialização, em tudo que nós vemos na parte da ciência espírita é de fundo magnético. Né? Claro que não é só o único elemento, mas é a junção dessas duas ciências. Então, continuando. Aí, vem a pergunta, né? Eu fiquei por muito tempo me questionando. Então, esse negócio de magnetismo, isso aí é o quê? Bom, basicamente, para simplificar, porque a intenção aqui, gente, não é uma aula de parte de magnetismo para vocês, é para a gente ter uma ideia, tá? Então, o que é magnetizar? O que vocês acham que é magnetizar? Alguém dá uma dica? Pelo amor de Deus, gente, cadê esses passistas? Cadê esse pessoal? Ok, magnetizar olha só, basicamente é a ação que um ser humano exerce sobre outro, certo? Então, eu estou aqui falando para vocês, eu estou exercendo uma magnetização, por quê? Porque vocês estão prestando atenção, alguns, né? Alguns não, mas os que estão prestando atenção, eu estou o quê? Através da fala, através da energia da voz, através da minha vontade de passar para vocês o que eu trouxe, eu estou o quê? Fazendo uma magnetização indireta, né? Então, a magnetização não é um ato apenas de ir lá no passe. Ela pode ser feita através do olhar. Não façam aqui essa experiência, mas procurem ficar olhando uma pessoa nos olhos por muito tempo, ver o que acontece, né? Não façam a experiência, mas existe, né? Objetos, a gente usa uma roupa, aquilo fica impregnado com a nossa energia, tá, gente? Isso é real. Então, para a gente continuar aqui no nosso estudo histórico, que não é tão histórico, então é uma ação recíproca entre dois seres. Aí, através dela, existe o quê? Um agente magnético, que é o elemento dessa ação de magnetizar, que é o nosso quê? O que a gente chama de fluidos, né? De fluidos espirituais ou fluido magnético, que é o fluido humano, né? De nós encarnados.
Então, é basicamente isso. Aqui é o Barão de Potê, fazendo um passe. Vocês imaginam receber um passe dessa criatura? A mulher está doente, ele pegava essas pessoas que estavam nas últimas, né, ou que não tinham desenganadas, e ele conseguia curar muitas delas. E aqui é Mesmer também aplicando o passe na época. Certo, gente? Resumindo? Ok. Então vamos agora para o passe, atualidade, né? Passe aqui. Então os passes, como eu falei no início, os passes, ele é um termo do Espiritismo, não é algo que a gente vai ouvir, por exemplo, vai ler, por exemplo, nas obras de Kardec, o passe espírita. Não, ele chama de magnetismo. Mas, para nós, e para entender de onde que vem isso, o passe é uma das técnicas do magnetismo. Apenas uma, né? Porque, na verdade, eu tenho reiki, eu tenho jorei, eu tenho tudo quanto é outro tipo de instrumentos e de magnetização que eu posso utilizar. O passe é uma, né? Mas a gente vai usar os termos o quê? Em conexão, né? Passe, magnetismo, enfim. Mas o passe é uma das técnicas incluídas nessa ciência do magnetismo. E, gente, não difere em nada do que Jesus fez. Absolutamente nada. Aí a gente pode ouvir lá fora, não, mas nesse centro aí que a gente vai, no centro lá no Pincenol, o pessoal fica lá passando a mão, né? Aí no centro que eu vou, ninguém faz nada, só põe a mão na cabeça porque eles falam que é o que Jesus fazia. Será que Jesus só fazia isso mesmo? Quem de nós consegue afirmar uma coisa dessa? Ah, não, eu vi na internet que ele faz. Será? Primeira coisa que a gente tem que considerar, o fluido de Jesus era puro, certo, gente? A energia do Cristo é pura. Ele não precisava de espíritos para ajudar a emagrecer as pessoas. Todo mundo concorda? Ok. Segundo, quem é que garante, gente, que Jesus não emagreceu com o olhar? Vai me dizer que ele não usou os olhos? Que ele não usou a saliva? Que não usou, sei lá, o tapa? Que ele não usou o sopro? A gente não sabe. Então, essa coisa de dizer, não, esse passo aqui é assim, assim, porque faz isso, aquilo, não. O que nós estamos usando, e eu falo isso no direito de esclarecer o que fazemos aqui no centro, são as técnicas do magnetismo que Allan Kardec também utilizou, certo? Então, não é invenção, isso também está, muitas delas, nos livros de André Luiz. Então, isso não é invenção da casa espírita, etc. Mas cada casa trabalha de uma forma diferente e não deixa de ser menos eficiente, tá, gente? Fica aí o esclarecimento. Aqui, vai me dizer que não ocorreu uma magnetização? Claro que sim. Ela tocou nas vestes de Jesus e ele sentiu uma virtude sair dele. O que é essa virtude, gente? Um fluido, um jato de cura que aconteceu instantânea. Né? Então, são vários os processos que Jesus usou para curar essas pessoas. Né? Então, fica aí o esclarecimento. Eu peguei essas duas definições, que eu acho bem mais simples e as que eu mais gosto também, que o André Luiz define o passe como uma transfusão de energia que chega a alterar até o campo celular que a gente tem. Nosso, até chegar até o corpo físico, o campo celular, perispiritual, chegando muitas vezes ao corpo físico. E aí é onde acontecem as mutações, né, as curas, né, na parte física do corpo humano. E é a transmissão ou manipulação de um fluido, de uma energia curadora de uma pessoa que está saudável para uma pessoa que precisa. Então, gente, é basicamente isso. Então, quando a gente está lá dentro, a gente tem que pensar, bom, eu preciso estar receptivo, eu tenho uma pessoa que está dedicada aqui para me auxiliar, para transmitir a energia dela, e é uma troca. A pessoa que está sentada, recebendo aquela energia, ela também transmite energia para quem está doando. Então, o passista não fica lá esbugalhado, morrendo, assim. Se não fosse assim, né, 100 pessoas aqui, tá desmaiada, todo mundo vai desmaiado. É uma troca energética. Então, quando a gente sentar lá, vamos pensar assim, vamos abrir o nosso coração para receber o que a gente veio a buscar, né, do nosso semelhante. Porque, gente, espírito desencarnado não tem fluido vital. Vocês concordam com isso? Quem discorda? Fluido vital é o fluido humano. Eles não estão encarnados. Eles têm o quê? Eles manipulam os fluidos espirituais, do plano espiritual. Mas eles não têm o que a gente tem no corpo físico. Então, gente, aquela coisa de achar, não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar lá só orando e pedindo. Claro que eles vão auxiliar, vão. Mas chega um momento que a gente precisa da energia humana, da troca, porque eu tenho um corpo físico, certo? Então, a gente tem que ter essa noção, né? Essa humildade de lembrar disso. Muito bem.
Aí, basicamente, nós não vamos entrar neste assunto. Para resumir, o que é esse fluido, né? Essa energia. Isso daqui é só para a gente ilustrar. Imagine se nós estivéssemos num aquário e uns peixinhos lá dentro e a água é toda essa energia que nos volta. E não tem como sair. Então, aqui dentro, nós estamos num aquário de energia, né, magnética. E quando nós vamos para outros lugares, chegamos na casa de alguém, a gente sente aquela coisa esquisita, ou sentimos muito bem. Isso é o quê? É o tipo de energia que está no ambiente. Então a gente não tem como fugir. Agora, a gente tem que sempre lembrar que esse que a gente está falando aqui, ela vem de um elemento primitivo, né, que é o fluido cósmico universal. Então, não existe só a energia que nós transmitimos no passe. Através deste elemento universal, existem transformações deste elemento, que uma delas é o que a gente conhece hoje, o nosso corpo físico, essa matéria, e as transmissões energéticas de um indivíduo para outro e várias outras que a gente desconhece. Então, a energia, da onde origina, é a mesma, é o fluido cósmico universal, que está no universo. Então, não tem aqui um pacote, uma sacola vendendo o fluido do Psynology. Não, é a energia que está, né, que nos cerca, como este aquário aqui. Tá certo, gente? Eu não vou aprofundar nisso aqui, não, porque não é, mas a gente saber o que é, né? Tem que saber do que a gente está falando com relação ao que é transmitido, né? No momento do passe. Então, quais são os tipos, né, de fluido que Allan Kardec define na Gênese? Ele coloca 3 para nós. O primeiro deles é o humano, que é o que vem de nós, o do fluido vital, né? Da gente que está encarnado, que vamos passar a energia de nós para uma outra pessoa. O segundo tipo que ele diz que é o espiritual, ou seja, quando os espíritos promovem o que? A assistência direta àquele indivíduo. Aí o passe em si ele é 100% espiritual. Por exemplo, se você está fazendo uma prece, no momento que a gente está aqui, vou dar um exemplo ótimo, vocês vão gostar. No momento que eu estou fazendo passe coletivo, eu quero que vocês se lembrem dessa foto. Porque não é porque vocês receberam um passe que não é de pessoa para pessoa que isso daqui não aconteceu, certo? Então, é um passe que é mais 100% espiritual. Aí você fala, mas e eu com aquela doença, como é que ficou? Não é também assim. Eles vão tratar da questão espiritual, na questão perispirítica, e vão se utilizar de energias que estão ao redor, certo? De nós, humanos, para colocar naquela pessoa, manipular, é o que eles fazem. Aí você diz, então se eles fazem isso, por que você tem que ficar lá dentro fazendo passe? Gente, essa é uma pergunta que é muito interessante, porque é uma pergunta cabível. Se os espíritos fazem isso, se você está me dizendo que eles têm o poder de pegar uma pessoa que está sentada em prece, desejando bem para outra, arrancar a energia dela, manipular e transmitir para outra, por que eu vou fazer passe? Né? Faz sentido, não faz? Aí eu pergunto para vocês, se você tiver com a perna quebrada, vou dar um exemplo, perna quebrada dói, né? Eu nunca quebrei, mas deve doer, imagino eu. Se tiver com a perna quebrada, você vai preferir ir para o hospital de carroça, de charrete, ou que um helicóptero te leve? Pergunta básica. Não, depende, né? Depende. Pois é, aí você fala, eu tenho medo de altura, então vamos mudar. Você prefere um cavalo veloz ou você quer ir com uma tartaruga? Você quer um negócio que vai rápido, né? Então, gente, eu não estou em nenhum momento falando que os mentores não fazem a parte deles, não é isso. Mas eles podendo contar conosco, o processo é muito mais rápido e muito mais efetivo se nós sabemos o que estamos fazendo. E o que eles fazem? Neste passe aqui, embora Kardec denomine humano, eu posso dizer para vocês que acredito que seja 99% humano. Por quê? Porque esse 1%, vamos supor que um passe a pessoa está muito doente, você vê que é uma situação física. Claro que vai requerer muito de mim e de você um fluido humano. Porém, o nosso fluido não é 100% puro. Então, alguém vai ter que fazer uma certa filtragem, mesmo que mínima que seja, certo, gente? Então, claro que é humano, na maioria, espiritual, que é só os espíritos, e aqui o misto, que é o que acontece. Então, quando a gente entra na sala de passe, tá lá eu e você aqui,
a pessoa aplicando o passe e os espíritos estão também envolvidos no processo. A maioria dos passes é isso daqui, tá? Certo, gente? Essas imagens não são minhas, tá? Isso daqui é do projeto Imagem do Américo Sucena. E aqui, quem quiser saber mais sobre os fluidos, tudo, tem um capítulo, gente, na Gênesis, capítulo 14. Vamos buscar. E se tiver alguma dúvida, vamos conversar. Eu também não sei, a gente aprende tudo junto. Então, vamos lá. Quais são os benefícios, gente? Um dos benefícios do passe é a harmonização do nosso pensamento. É aquela limpeza psíquica. Vocês vão perceber, às vezes a gente vem pra cá meio atribulado, né? Ou quem vem super bem todo dia. Não, né? Vocês estão indo por que não, né? Então, a gente vem, às vezes, com muitas situações difíceis para resolver, com problemas de saúde, seja o que for. E se viemos felizes, ótimo, porque é hora de passar felicidade para o outro, certo? Mas vai ter um dia que a gente não vai estar bem. Então, o passe ajuda a gente reharmonizar o nosso pensamento. Aí você sai daqui, nossa, eu estava tão angustiado, mas parece que agora eu acho que eu vou conseguir resolver isso. Isso é o quê, gente? É uma limpeza psíquica. A gente consegue, através do passe, auxiliar vocês e eu na limpeza mental, daqueles processos, daquelas telas mentais, daquela aglomeração densa e material que nós criamos com o nosso pensamento. Então, isso é realizado no passe. Também a assistência da mediunidade ajuda-se muito nos processos mediúnicos, onde a pessoa não tem controle da mediunidade, não sabe se tem, não consegue controlar o transe, e o passe, o magnetismo, consegue muito auxiliar nesses processos. A terceira, claro, isso aqui são só alguns, tá, gente? A reenergização e o alinhamento dos nossos centros vitais, dos nossos chakras, esse é o principal. Mesmo que eu e você não estejamos um passo de tratamento, nós recebemos o passo de harmonização, que vai fazer exatamente isso. Vai alinhar e reenergizar os nossos centros vitais. E, claro, né, gente, é um apoio ao tratamento médico, com certeza. O magnetismo trabalha de lado a lado com a ciência médica convencional e com a homeopatia. Então, não é para procurar apenas o centro. Então, eu estou tomando um remédio, aí fui no centro, tomei passo, senti bem, não tem mais aquela dor de cabeça, vou parar o remédio. Não, você precisa retornar ao médico. Mas pode ser que aconteça, sim, de você se sentir melhor, principalmente se forem apenas processos espirituais. Mas você nunca deixe de tomar o seu remédio e de retornar ao médico, para ele que faça. Aqui nós não damos recomendações de para remédio, continua remédio. Você começou a se sentir melhor, procure o médico. Tá? Porque a tendência é o remédio começar a não fazer bem, a tendência é aquele remédio para depressão, aquele remédio para transtorno bipolar, etc., começar a te dar muito sono, ou te dar muita insônia, falar, nossa, eu estava tão bem. Pode ser a dosagem, porque com o tratamento magnético vai se modificando, tá? As atuações do medicamento. Então, também auxílio em distúrbios espirituais, processos obsessivos, gente. É muito intenso e muito evidente o que a gente pode conseguir através do tratamento magnético. E reequilíbrio físico, mental e espiritual. Não só no físico, porque às vezes a gente tem uma enfermidade grave e a gente fala, poxa, eu estou tomando passe e ainda estou doente. Mas a gente nunca pode esquecer as transformações que vão estar ocorrendo no nosso perispírito. E o que a gente nunca pode esquecer é que não existe só essa vida, gente. Então, se eu chegar uma pessoa aqui para mim, ela não anda, não fala, não escuta, e eu simplesmente dizer, isso aí não tem como fazer nada. Não, a gente tem que pensar no perispírito, que é o corpo espiritual que nós vamos levar daqui. E é o que nós vamos reencarnar com ele. Então, mesmo que eu e você ainda estejamos com a doença física, o nosso perispírito está recebendo essas modificações, se nós quisermos. Tem esse detalhe que a gente vai ver depois, né? Porque também nunca se impõe absolutamente nada. Então, continuando. Quais são os mecanismos de atuação? Como é que funciona esse negócio? Então, vamos lá. Allan Kardec, ele começa assim na Gênese. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores para o corpo. Então, aqui ele está afirmando que o fluido que o médium, que o passista, o magnetizador expele do perispírito, que passa pelo corpo físico, que também é espiritual e é físico, tem como
como reparar questões do nosso corpo. Ele está afirmando isso, então não é que nós estamos inventando. Então, há como fazer isso, primeira coisa. Segunda coisa, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, voltando ao que eu falei no início, quando nós ouvirmos afirmações de como eu não vou tomar esse passo que os espíritos fazem tudo, eu não vou fazer isso que os espíritos fazem tudo, eu não vou nem dar passo que os espíritos fazem tudo, vamos lembrar disso aqui, ó. Eu fiz questão de gritar, o espírito encarnado ou desencarnado. Então, Allan Kardec não está afirmando só os espíritos vão fazer tudo. Não. Ele está nos colocando como encarnado, participando neste processo. Sejam nós doando, sejam nós recebendo nesse tratamento, tá? Então, o que acontece? A cura nossa, seja ela nos planos perispiríticos ou no corpo físico, ela acontece através da substituição. Aquela molécula que não está bem no nosso corpo espiritual ou no nosso corpo físico, ela vai sendo gradativamente substituída por energia nova. E é por isso que a gente vê casos de até reconstituição de tecidos. Então, por exemplo, uma pessoa que queimou a pele, se for um magnetizador muito propenso à usinagem com relação à reconstituição de tecidos, isso é possível. Reconstituição de pele. Aí você fala, nossa, mas é possível, gente. Agora, os espíritos vão fazer reconstituição de pele? Eles precisam do fluido humano, certo? Vocês concordam? Então, precisam da nossa ajuda. Aí você fala, mas eu podia estar na sala? Pode, tá? Ele vai utilizar de você também, mas nós sabendo o que fazer, sabendo se utilizar do passo de transmitir, isso fica muito mais intenso, não é? Dá para a gente atuar melhor. Então, ele continua também que a ação magnética, às vezes, ela é lenta. Só que ele está falando aqui, gente, algumas vezes, e ela o que? Requer tratamento prolongado. Então, não é a gente vir uma vez ao centro, sair daqui e falar, não melhorei, esse passo não presta, o centro não é bom. Gente, é um tratamento. Quando você está com uma infecção, você toma antibiótico. Você tomar um dia, você fala, que bom, melhorei. No outro dia, basta 2 dias, você vai ficar pior, não vai? Porque não curou ainda. Então, vamos ficar alerta para curas repentinas. Quando a gente vem aqui no centro, a gente toma um passe, você pode dar uma melhorada, mas não se afaste do centro, porque aquilo ali pode ser apenas um início, não pode ser o processo total, muitas das vezes, né? Então a gente tem que ficar em alerta. Aí aqui ele fala, como no magnetismo ordinário. Outras vezes, esse processo é rápido, como uma corrente elétrica, que são os processos de cura instantânea, que também são possíveis. São raros, mas são possíveis. A cura instantânea, a Allan Kardec difere muito bem isso no livro dos médiuns, para quem quiser pesquisar a diferença entre mediunidade de cura e o magnetizador. A mediunidade de cura, no meu sentido de ser um médium, é o espírito desencarnado que vai o quê? Incorporar um termo, né? Não é o termo, mas é o que eu tenho agora, vai o quê? Se utilizar do instrumento do médium para realizar, sei lá, cirurgia espiritual, seja o que for. O que é diferente do que nós fazemos aqui. Nós não fazemos passe incorporado, não temos cirurgia espiritual, no sentido de estar o quê? O espírito operando através de nós. Mas isso não significa que eles não estão o quê? Quando transmitimos a energia, eles estão manipulando esses elementos, estão filtrando, estão distribuindo de acordo com a necessidade de cada um de nós, para os pontos do nosso organismo que precisa, tá? Esse é o trabalho que eles fazem. Basicamente, né, gente? É só o pedacinho ali do iceberg, né? Tem muito mais coisa, mas é o que a gente consegue conceber. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmos os mais elevados potenciais de cura. Aqui, queridos amigos, começa a entrar o quê? A nossa parte. Como o quê? Receptores, tá?
Por quê? Aqui ele não está dizendo, então quem não acredita em paz, quem não acredita em nada não vai se beneficiar. Não é isso que ele está dizendo. O que André Luiz está nos colocando é, o socorro é mais eficiente quanto mais a pessoa se abre para aquela assistência. Então eu chego aqui, vou lá, vou tomar aquele passo, eu fico de tititi, eu fico pensando não sei o quê, fica complicado esse socorro ser muito eficiente, porque nós não estamos abertos a receber esse tratamento. A partir do momento que nós estamos abertos para receber o benefício, o processo é mais intenso. Porque eu não vou precisar ficar lá arrombando a porta. Né? Tem pessoas que sentam na cadeira, parece que é um cimento. A pessoa está fechada ou está com medo, por isso que eu gosto dessas palestras. Não tem nada que ter medo, gente. Nada que ter medo. A luz ali é azul, eu vou explicar o porquê. Não é um ritual. Vou explicar o que eu estou vendo que alguém... né? Ó, a luz ali é azul. Por quê? Porque o azul é uma cor que traz harmonia. Podia ser roxo, papagaio, vermelho, roxo, amarelo, verde, o que for. Poderia, não tem nada errado. Mas o azul transmite mais harmonia ao ambiente. É só por isso. Não é que o Espírito falou que gosta de azul, que não sei o que, etc. Mas eu gosto de azul e pronto, acabou. Todo mundo aqui gosta de azul. Todo mundo voltou na parede azul. É porque é azul. Anyway. Então... é por isso, tá? Então tem ritual, você todo mundo tem que dar passo descalço, tem que lavar a mão, não sei o quê. Gente, nesse centro não. Respeito todos os centros que têm as suas formas de fazer, mas o nosso centro processo é o mais simples impossível. Você chega, se coloca uma postura de receptividade, toma o seu passe, esperamos que se sinta melhor, e só isso. Não tem nenhum mistério, né? Por isso que a gente está trazendo esse estudo, para todos nós aprendermos. Então, aí quando se usa o quê? A pessoa se abre. Aí ela se utiliza o quê? Da vontade, porque a pessoa tem que querer, gente. Aí você fala, e se eu trazer meu marido à força, ele não vai ser beneficiado? Vai. Através também da sua vontade e da minha. Certo, gente? Não que a pessoa não vai receber, mas se a pessoa está aberta a receber aquele benefício, é muito mais rápido e eficiente o processo. Aí... essa pessoa que está sentada que vai determinar o potencial de cura nela mesma. Então, resumindo, nós vamos curar por nós mesmos. A nossa participação é importante. Tem pessoas que não têm condições, claro, né, gente? Uma pessoa na UTI, você não está pensando que ela vai pensar nisso, mas o espírito dela está ali. Uma pessoa na UTI dificilmente está pensando, me mata logo, né? Muitas vezes ela quer viver ainda. E quando não quer, a gente precisa, o passe auxilia até nos desprendimentos de pré-desencarne. Então, não vamos pensar que nós vamos ao hospital ajudar as pessoas a desencarnar, não é isso, gente. Mas uma pessoa que está na última, a pessoa está amarrada ao corpo, quando o médico fala, isso aqui são horas, né, não tem muito, um passe vai aliviar muito o desprendimento daquele espírito, né? André Luiz conta isso muito nos livros dele, a gente pode ir lá olhar, tá? Então, fica aí a notícia. Aqui eu queria trazer para vocês em forma de ilustração que eu acho que fica mais fácil a gente guardar. A gente fala na hora, a pessoa não guarda, mas a imagem vocês vão guardar. Então, quando a gente chega aqui, o nosso suposto passe, nosso tratamento, que o tratamento nosso não é só passe. Isso que fique claro a partir de hoje, para quem está aqui, para quem está assistindo. O nosso tratamento espiritual não é só o passe. Eu não posso vir ao centro espírita apenas esperando pelo passe. Eu não posso chegar aqui às 8 horas e achar... Não há nada contra quem chegou às 8 horas, pelo amor de Deus. A pessoa abrir a porta e vai achar que eu estou falando. Coincidências existem. Chegar aqui 8h30... Claro que tem exceções, né, gente? Você não conseguiu chegar... Chegou atrasado? Chega, gente, o importante é vir. Mas eu tô lá no meu WhatsApp, olhando o relógio até 8 horas e não venho pro centro. Que benefício. Os mentores estão percebendo a nossa vontade. Certo, gente? Imprevistos acontecem, coisas de trabalho, coisas que nós não temos como lidar. Mas a má vontade é que eles não podem interferir. Então aqui, por exemplo, eu chego no centro, fico lá de tititi lá fora... fico não sei aonde, fico no WhatsApp, lá no telefone, seja o que for. Eu estou em conexão com essa galera que está lá fora, tá? Que muitas vezes chegam com a gente, com todos nós. Muitos não entram no centro espírita. Muitos não entram aqui dentro. Alguns sim, porque eles também precisam de tratamento.
mas nem todos. Aí eu fico lá, sento aqui para dentro e para fora, vou lá, dou uma olhadinha no WhatsApp e volto. Gente, desculpe a sinceridade, mas eu preciso dizer isso a vocês. Quando a gente está aqui assistindo a palestra e a gente precisa se levantar para ir lá fora, para ver não sei o quê, ou para ficar... É como você pegar um remédio que você acabou de pegar da farmácia e jogar no lixo. Porque não vai fazer o mesmo efeito. Não tô falando para ir no banheiro, tá, gente? Não é isso. Mas de ficar... A gente sabe, nós sabemos do que eu estou falando. Então, é um tipo de conexão. Então, o seu tratamento e o meu começa quando a gente entra no centro espírita. A vibração de um centro espírita nunca se iguala ao que está lá fora, gente. Nada se iguala. Aí você fala, não, eu venho aqui, tomo um passo no outro dia, eu fico lá fora, tomo um passo lá em casa. A vibração do nosso lar não se iguala do centro espírita. Nosso lar, que eu digo, nosso lar terreno, não é o nosso lar, não. Não se iguala ao centro espírita. Claro que você, então não vou receber passo em casa? Vai! Você é doente? Não, claro que vai. No hospital? Vai. Mas podendo vir ao centro, gente, não há sustentação vibratória maior do que o que está aqui dentro, tá? Então, dentro desse centro, falando no geral, centros espíritas. Aí, o que está acontecendo agora aqui conosco? Isso aqui é o seguinte, tá lá, eu aqui tô no dia, né? Tem alguém aqui atrás de mim, deve ter, espero que sim, né? Aí, esses daqui estão encarados. No Brasil tem muito isso ainda de ter uma mesa lá, né? Aqui não tem não, mas não tem nada demais. Então, tá aqui o palestrante. Aqui nós estamos tá aqui o seu alvo, né, etc, sentado, sentadinho, bonitinho, ninguém tá dormindo, vocês estão vendo, né? Aí aqui em cima tem todo esse pessoal aqui. O que são esse pessoal? São os espíritos que muitas vezes vêm conosco, são espíritos que são trazidos do plano espiritual para ouvir o que a gente está falando, para ouvir o que o espiritismo tem para mostrar. Espíritos que não sabem que desencarnar estão aqui. Então, se não sabiam, né? Agora devem saber. Então... Sorry. Acabaram de saber, mas tudo bem, estamos aqui, estamos tudo junto. Anyway. Então aqui é o pessoal que está vindo do plano espiritual, que vem conosco. Aí se eu estou sentada pensando não sei o quê, aquele espírito que veio comigo, ou que está num processo familiar envolvido, ele vai tentar se desligar, ele não vai conseguir também ser assistido, gente. A gente quer sair do centro e acontecer milagre, né? Então é todo um processo. Aí enquanto eu estou falando aqui, provavelmente muitos deles não devem ver a gente. Os mentores espirituais vão plasmando telas mentais para eles, de acordo com o tópico da palestra, ou telas mentais do tempo de Jesus, etc, etc. Para que eles também entrem numa sintonia pré-tratamento. Tá, gente? Então não é só a gente. Quando a gente chega no centro, tem que pensar que não é só a gente. Conosco tem muitos outros espíritos. E eu não estou aqui defendendo os espíritos que vêm conosco, que nos importunam a vida, não é isso. Mas a gente tem que pensar que não é só a gente. Certo? Então, aqui é o que está acontecendo agora, tá? Aí, depois, aqui tem alguém, algum felizardo aqui, que os mentores espirituais estão checando, que está na cabeça da pessoa. Então, cuidado, hein? Vocês cuidado aí. Eles estão checando, estão dando uma geral. Estão dando uma geral. E aí eles estão lá, olha, aquele senhor ali está preocupado com o trabalho. Esse é o problema central dele. Eles não estão preocupados, gente, se eu escovei o dente ontem, se o menino tomou banho, não é isso. Eles estão preocupados com aquilo que está mais nos arraigando. A dor, ao ressentimento, a coisas que estão realmente nos influenciando o nosso processo, né, na reencarnação. Então aqui, naquele dia, né, para eu receber o tratamento. Então se eu chego aqui com rancor, seja o que for, eles estão percebendo. E aí o que acontece? Essa equipe aqui é muito eficiente. Os que estão aqui, os que estão lá dentro já estão sabendo o que está acontecendo aqui. Eles são eficientes, nós nem tanto, mas eles são. Então aqui, se eu estou pensando em me matar hoje, qualquer um de nós aqui, eles já estão sabendo. Mas aquela pessoa vai entrar lá dentro, ela vai sentar-se na cadeira propícia, que eles já prepararam, vai receber o passe que ela vai precisar naquele dia, eles já têm todo o material, já sabem o passista que vão dar o passe, já sabem o tipo de energia que eles precisam ter, e já sabem quanto tem que manipular. Quando a pessoa sai do centro, muitas vezes aquele desejo diminuiu,
ou ela sai com uma coisa, nossa, parece que não estava tão ruim assim. Isso não é por acaso, gente. São processos acontecendo que a gente não vê. Tá? Neste momento, por isso que o nosso querido Peter falou, é importante a gente estar focado no que está acontecendo aqui dentro. Porque o tratamento nosso está começando aqui. Não é depois, é aqui, tá, gente? Começa, aliás, começa ali, né? E aqui também nós temos processos espirituais, né? Ou se estamos dormindo por distúrbios também obsessivos, etc., eles estão olhando os espíritos, a massa, né, aquela densidade fluídica ao redor da pessoa, tudo isso eles estão averiguando para que posteriormente a gente possa fazer o arremate, né? Eu gosto de chamar o passo como arremate. Sabe aquela cirurgia que você faz, aí depois tem só a costura? É o que faz ali, é só a costura. A cirurgia real acontece o que está aqui dentro, tá, gente? Então, vamos lá, lembrar sempre disso. Não estou menosprezando o passe, não é isso. Mas, se nós não tivermos uma reforma mental, uma renovação mental, Jesus pode baixar aqui, que nós não vamos sair melhores, gente. Porque é uma reformulação mental que precisa acontecer durante a palestra para que a gente possa receber melhor assistência, tá? É tudo um conjunto, uma coisa liga a outra. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, é aquela coisa, né? Do YouTube, eu não sei editar o negócio, mas como ele estava fazendo muito comentário em cima, eu falei, não vai dar certo. Então eu peguei e fiz um screenshot da palestra do Dr. Sérgio Felipe Oliveira, me desculpe, mas eu achei muito importante, porque eu fiquei fascinada com isso, no bom sentido, né? Então aqui é um equipamento que eles fizeram para medir a alteração magnética do ambiente. Então tá lá, a senhora, antes do passo, olha aqui, tem um torno magnético, né? Um envoltório magnético. Quando ela começa o passo, mais para o final, olha o que acontece no ambiente. Então, gente, isso aqui é real, que a gente não vê, né? Então, isso foi medido em equipamento, diferencia muito de pessoa para pessoa, de magnetizador para magnetizador é diferente, né? A potência magnética, mas é isso que acontece durante o nosso passo. Aí, se eu tô lá desligado, tô lá fechado, não tem como haver esta ligação, esta troca, né, magnética que aqui está vendo. Quem quiser ver essa palestra, eu recomendo a vocês. Eu acho que é a palestra melhor que eu já ouvi em toda a minha vida sobre fé e cura em torno da ciência espírita. Então, vamos lá, continuando. Então, aqui, eu trouxe para vocês, só para a gente ilustrar, a gente tem os nossos centros vitais, quando eu falei chakra, etc., no início, é isso aqui, tá? Quando a gente senta lá no passe, a energia, ela vai começar o quê? A regular, a reabastecer, a dispersar energias que estão paradas nesses centros. Às vezes, por exemplo, nos processos obsessivos, este centro aqui, ele fica muito parado, ele fica condensado. Então, há de se ter uma indução magnética de dispersão para que ele possa o quê? Voltar a revitalizar aquela energia e circular para todos os outros. É a mesma coisa em todos eles. Às vezes é só uma desarmonização. Às vezes é só um passo de harmonização, às vezes são processos graves, processos espirituais. Esse centro humeral, ele é muito afetado. Então, quando eu vier aqui falar o passo coletivo, eu ou qualquer pessoa, olha, vamos visualizar, não sei o que, é isso aqui que eu tô falando, tá? Porque isso daqui é o que são os jatos, né, da onde que recebe a energia, o fluxo e o refluxo daquela energia que nós estamos recebendo lá dentro. Aí eu trouxe para vocês o seguinte, só para a gente entender, basicamente, a gente sabe que nós somos um complexo, corpo, perispírito e espírito, né? Tem situações em que o passe, ele atua muito nesse campo vital. Nesse campo vital é o que? É o que está mais próximo do corpo físico. Então, existem enfermidades que não se manifestaram no corpo físico ainda, mas elas estão o quê? Neste campo vital aqui, né? As moléculas, seja o que for. E o passe pode auxiliar até a afetar essas doenças que não se manifestaram. Não é muito raro acontecer de pessoas que vêm para um tratamento por uma coisa. Eu tive um caso assim, de uma pessoa muito próxima a mim, estava tratando um processo de esterilidade. Imagina, esterilidade nada a ver com o que eu vou falar, mas a pessoa, de repente, expeliu uma pedra dos rins. Aí você fala, nossa, que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, a ver não tem, realmente. Mas eu estava mexendo aonde? No aparelho
genésico, no aparelho reprodutor. O aparelho reprodutor não está ligado aos rins de alguma forma, então a pessoa ficou menos estéril? Não, mas de alguma forma mexeu ali nos rins. Então, gente, até coisas que não se manifestou no nosso corpo físico. Por isso que é importante, a gente vem com aquela mágoa que está pronta para nos dar aquele heart attack aqui dentro, aquilo pode ser contornado, pode ser muito auxiliado através do passe. A não ser que seja o seu dia de desencarnar e o meu, né, gente? Aí nem Jesus. Mas, se não for, até isso é possível de acontecer. Então, basicamente, no corpo espiritual, essa energia, ela entra o quê? Através dos nossos chakras. No corpo orgânico, ocorre alterações moleculares. É o refazimento do nosso questão física, etc. Mas a gente tem que sempre lembrar que as alterações no corpo físico, elas demoram um tempo a aparecer. Então, se você chega, por exemplo, com uma ferida aberta, um corte, você não quer que o negócio, numa sessão, melhore. Mas aquilo ali, ela é um processo, então aquela energia vai acumulando, até o momento em que se tenha uma energia suficiente, propícia para que haja uma cura física, quando ela é para acontecer, tá? Então, são processos mais lentos. E a mente, qual que é o efeito na nossa mente? É aquele pensamento, a gente fica mais leve, a gente sai daqui mais esperançoso, né? Então, é isso. Basicamente, é isso que acontece nos mecanismos. Vocês estão comigo, gente? Ou estão, né? Ótimo. Então, aqui, para ilustrar de novo, vocês vão sentar lá dentro. Esse é um processo básico. Sentar lá dentro, tá lá o passista e os espíritos atuando juntos, né? Então, ela achou um ponto de desarmonização ali, etc. O que vai acontecer quando a pessoa começa o passe? Os centros vitais vão absorver aquela energia, aí a partir dali vai entrar no seu e no meu sistema nervoso, dali vai para as glândulas endócrinas do nosso corpo, até chegar ao sangue, que até chegar à célula. Nossa! Bom, é o que a gente comentou no início. Isso pode acontecer de forma instantânea, em casos raros, ou de forma muito prolongada, como Allan Kardec relata para nós. Porém, é possível as mutações celulares no corpo físico. Tanto é que está aí as curas, né, para mostrar as curas físicas, desaparecimentos de tumores, paralisias, regeneração cerebrais, né, tecidos do corpo físico, órgãos que estão sendo recompostos. Allan Kardec, acho que é na Gênesis, gente, se não me engano, na Gênesis ou no Livro dos Espíritos, ele explica que se o órgão físico estiver em condições de receber aquela energia ainda, ele pode ser recomposto. Tem vezes que ele não tem condição, um fígado destruído, né, um cérebro não tem como, mas havendo condição, isso é possível, tá? Tá claro, gente? Então tá. Eficácia nos resultados. Então, como é que eu saio bem dessa, né? Como é que os resultados, o que eu posso fazer para auxiliar nesses resultados? Então, vamos lá. Gente, a postura mental que eu falei para vocês, né? Dentro e fora do centro espírita, quando chega aqui, principalmente, teve um dia cheio, teve problema, etc. Chegando aqui dentro, vamos tentar, né, se conectar com o que a gente veio fazer aqui. Fé e vontade. Allan Kardec diz que a fé é o elemento que manipula as curas espirituais. Você fala, mas fé não é uma coisa religiosa, gente. Só o fato de eu ter fé, a gente precisa pelo menos acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Isso já é fé. Eu posso simplesmente dizer, não acredito nada, se passe. Não, mas se você sentar naquela cadeira e pensar, eu queria estar tão bem amanhã, eu queria tanto acreditar que eu queria estar melhor daqui a pouco, seja o que for. Isso já é, gente, uma grande coisa, né? A nossa vontade, não há como os mentores ir lá e forçarem a gente a receber um benefício que a gente não está aberto para ele, tá? Planejamento reencarnatório. Você e eu reencarnamos sem um braço, gente. Eu não posso vir ao centro espírita esperando que ter um braço de volta. São planejamentos. Tem doenças, tem situações que nós não vamos ter como contornar nessa encarnação. Mas uma coisa eu garanto a vocês, uma coisa eu garanto, não em meu nome, mas em nome da doutrina espírita, que o alívio nós vamos receber, que a paz de espírito nós vamos conseguir aos poucos encontrar,
mesmo que dure muitas encarnações, e que aquela força de enfrentar o problema, isso nós vamos poder ser beneficiados. Então, às vezes você diz, poxa, eu fiz tanto passo, e aquele câncer retornou. É algo que nós precisamos passar. A gente não vai contra os desígnios de Deus, mas eu garanto a vocês e a mim, a sua força para passar por essa expiação é muito maior. A sua garra, a sua vontade de sair dessa situação e ajudar um outro que está que nem você é muito maior. Essa garantia nós temos que ter. Porque senão, gente, a vida na Terra é um inferno real. E nós não queremos pensar assim. Há coisas que não há como resolver. Aquele filho dobrado que quer ficar nas drogas. Você já fez de tudo. Porém, você vem ao centro espírita, você encontra forças dentro de você para conseguir passar por aquela expiação. Se o filho vai melhorar ou não, isso é uma outra história, mas você vai encontrar forças dentro de você mesmo, tá? Então essa parte a gente tem que acreditar em muito. Varia muito de acordo com a potência magnética da pessoa que está doando, né? Como eu falei no início, tem passistas que são mais propensos a questões físicas, outros a tumores, outros, mas não significa que, no geral, nós não estamos beneficiados, tá? Então, isso depende muito também do teor magnético. A preparação nossa, o nosso tratamento começa desde o início do nosso dia. Não é só quando a gente senta aqui. Então, vamos para casa refletindo sobre isso. Nossa conduta moral é muito difícil. Eu estou condenando quem está no problema do vício. Aliás, é para isso que nós estamos aqui. Mas é muito difícil nós tomarmos um passe agora e sairmos daqui e formos, sei lá, tomar um negócio, fazer isso, aquilo. É complicado, porque o benefício se perde, né? Porque a gente acaba, como tomar um remédio e tomar um álcool em cima, aquele remédio não faz mais efeito, né? Então, é tentar, se você tem um problema do vício, tentar por algumas horas, se esforce. O primeiro dia pode ser que você não consiga, mas quem sabe, cada dia é uma hora a mais, gente, a gente vai conseguir, né? Aos poucos. A assiduidade, você começou um tratamento, não tô melhorando, sinto não presta. Gente, a assiduidade, você vem um dia, quando dá, e quer que o tratamento, que o centro faça milagre, não é assim que funciona. Em termos de magnetismo, é um processo contínuo. Eu falei para vocês que é o quê? Um processo prolongado. São doses. Algumas pessoas são mais rápidas, outros mais difíceis, mas não significa que não tem algo atuando dentro de nós. A gente tem que ter essa perseverança, né? E não deixar, gente, tratamento médico ou psicológico. Eu tenho um transtorno bipolar, de ansiedade, tomei uns passos, melhorei, vou deixar o remédio. Não, você não vai. Você e eu vamos procurar um médium e um médico. Percebeu que houve uma melhora, uma mudança no seu quadro e no meu? Vamos procurar um médico. Ele vai mudar a medicação. Ninguém aqui em atendimento fraterno vai nos dizer o que fazer. Em termos de pegar o médico, tirar o remédio tal, tomar um passo não sei o quê. Não, isso a gente faz, né? Mas eu digo do remédio, não vamos parar as nossas terapias e vamos buscar, gente, porque às vezes a gente tem muito preconceito com nós mesmos. Imagina procurar um psiquiatra. Divaldo Franco sempre lembra a gente que a procura de um psiquiatra é justamente para a gente não ficar louco. Porque depois que ficou louco, é mais difícil, né? Então, gente, começou aquela azucrinação mental, que você está sem controle, não sabe se é espiritual, acha que é ansiedade, não sei, procura um médico, vem no centro, toma um passe. Claro, às vezes é espiritual, mas às vezes não é só espiritual, tá? Então, a gente precisa estar muito atento a essas coisas. Medicamentos, a gente continua tomando os nossos medicamentos. Hábitos alimentares, eu venho para cá, eu comi uma feijoada. Gente, vai ser difícil. Vai ser muito difícil o plano espiritual conseguir atuar no seu sistema digestivo, com aquele peso, aquele bolo. Um dia eu falei isso, me disseram que eu não falei para comer coxinha. Eu falei isso, gente, não falei. O que eu estou dizendo é, você vem para cá, você chegou azarado de fome, come sua coxinha. Você quer comer 5? Deixa 4 para depois. Pelo menos, gente, porque senão fica complicado, tá? A absorção energética. E os vícios, né, que eu já comentei com vocês. Mas o principal de tudo, do que a gente está falando, que está muito ao nosso alcance agora, são isso. A água magnetizada. Isso aqui não é um ritual, gente. Alguém vai lá, tem uma pessoa designada para isso, magnetiza nossas águas. Essa pessoa está colocando a mesma energia humana
nas nossas águas, os espíritos também estão atuando nesse processo. A água magnetizada, que a gente ou deixa ali ou leva para dentro, é a continuação da assistência durante a semana. Então, se eu e você fazemos pouco caso dessa água, deixamos ela em qualquer lugar, ou joga para o gato comer, o gato vai se beneficiar, porque isso aqui é um remédio. Tá? Deleuze explica que quando a água, Deleuze é um dos magnetizadores, quando a água cai no estômago, ela do aparelho digestivo vai passando pelo sangue e vai distribuindo por todos os órgãos. Então é um remédio, gente. Ele provoca evacuações, provoca sudorese em algumas pessoas. Isso é tudo expelindo, continuando o processo de tratamento aqui. Então vamos tomar a nossa água. Aqui, Evangelho no Lar, gente. A gente vem para cá para o centro, toma o passe, faz de tudo, etc. Chega em casa, aquela baderna espiritual, que nós não nos dispusemos a fazer Evangelho em casa. Nós temos um serviço de orientação Evangelho no Lar. Vamos procurar. Vamos colocar o nosso nome na recepção. Uma pessoa vai procurar vocês para marcar, para aprender a fazer Evangelho no Lar. Isso, gente, está ao nosso alcance. Sair daqui e entrar num lar completamente desordenado, porque nós não estamos fazendo isso, é pura invigilância da nossa parte. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Isso aqui é o tratamento nosso, dentro e fora do centro espírita. A gente precisa continuar e perceber, né? E claro aqui, né, gente, oração. Eu vou orar, tem que agir. Eu quero um trabalho novo, eu fico lá esperando. Ah, no depressivo, porque ninguém gosta de mim, eu fico lá esperando. Vamos fazer alguma coisa. Vamos orar, mas vamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Porque senão fica, né? A gente entra numa, vou orar, vamos ver o que acontece. Claro, vamos orar. Deus tem a resposta, gente, dos nossos problemas? Tem. A resposta vai ser o que a gente quer? Muitas vezes não. Muitas vezes sim. E não é por isso que eu não vou fazer nada. Então Deus sabe o que eu quero mesmo, ou ele mesmo vai resolver, eu não vou fazer nada. Não, gente, as coisas mudam na nossa encarnação. Processos diferentes, nem tudo é 100% aquilo, tá? Então, terminando. A cura pertence a Deus. Podemos afirmar que ela depende de 3 fatores. O poder fluídico de quem doa, o merecimento de quem recebe e a eficácia do meio. Atribuir pesos a cada um desses fatores pertence à matemática divina. Então, gente, aqui é o poder magnético de quem está dando, o merecimento de quem está recebendo. Aí você fala, merecimento é uma questão complicada, porque aos olhos de Deus, todos nós merecemos, porque Deus é amor, certo? E nos ama, mas poucos de nós fazem por merecer. É essa a diferença. Então, é o merecimento e a eficácia do meio. Qual que é a eficácia daquele tratamento? Como que é transmitido aquilo? Isso tudo conta no nosso processo espiritual. E Deus vai colocar lá a sua contabilidade, né, nos nossos processos. André Luiz, no nosso lar, tem uma frase que ele diz assim, o mentor diz para ele, tá, gente? Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. É quando o André Luiz começa a falar, você não tá vendo esse câncer aqui na minha barriga? Aí o mentor fala isso para ele. Tudo que eu estou fazendo aqui é honesto, é de coração, mas a sua cura é peculiar ao seu espírito. Então não é a questão do câncer, é a questão do câncer que está dentro de nós, do que está corroendo a nossa alma. É essa cura que os mentores estão se referindo, que cabe a nós buscar a melhoria, né, dentro de nós. E, para finalizar, é uma frase muito bonita de Miramês. Usar o condão do passe. Vós sois o médico, vós, eu e vocês. O passe, o remédio. Deus e Cristo, a ordem de curar. Então, gente, é a gente vir para o centro, nessa farmácia de luz de Jesus, buscar o nosso remédio. O que efeito que esse remédio vai fazer é Deus que vai decidir por nós. Mas não percamos a esperança, nunca. Percamos tudo, menos a esperança. Muita paz.